do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical com muito amor, com muito carinho, e o tema de hoje é importantíssimo, muito importante para todos os cristãos. Nós estaremos estudando sobre o livro do trono, estaremos comentando sobre o trono de Deus, e para essa reflexão nós vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus toda iluminação e sabedoria. Querido Deus que estás nos céus e que também está presente aqui no nosso meio e presente também nos lares que estão assistindo agora esta mensagem. Abençoa a reflexão da Tua palavra, Senhor, que será ministrada, ouvida e vivida. Deus querido, aumenta a nossa fé, a nossa comunhão, para que aprendamos mais e mais e vivamos de acordo com a Sua vontade, em nome de Jesus. Então, amados, hoje a nossa lição número 6 do segundo trimestre, Apocalipse, o livro do trono. Estamos estudando diversas atividades do livro de Apocalipse, diversos estudos, esclarecimentos, e hoje nós entendemos que é um dos lugares mais lindos que nós vamos estudar do Apocalipse, o livro do trono. Vamos falar a respeito do trono de Deus. O texto áureo é Apocalipse 4:2. E João disse: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Nós vamos ver no decorrer desta lição que ele sempre fala de um que está assentado no trono, mas João não consegue descrever Deus, tão glorioso, tão maravilhoso, tão majestoso que ele é, mas ele sempre diz um assentado sobre o trono. E conclusão, na escola dominical nós estaremos aprendendo muito sobre o trono e o que está em volta do trono, mas Deus é todo poderoso, infinito, glorioso, que nós não conseguimos descrever. O Apocalipse 4, um trono no céu. Então João tem uma visão do trono no céu, ele procura escrever o que ele viu e se esforça para isso, mas é muito glorioso, ele não consegue descrever tudo. A nossa verdade aplicada: independente das circunstâncias, podemos perseverar confiando no Senhor, pois o seu reino é supremo e eterno. Se estamos estudando sobre um trono, alguém está nesse trono. Este alguém é Deus, ele é supremo e é eterno. É o que nós vamos ver nessa escola dominical. Então, a palavra, aqui está a terra. O que nós conhecemos sobre o trono é o que foi revelado na palavra. O que está no trono foi revelado na palavra, e aqui na terra, como João escreveu para nós o Apocalipse, nós conhecemos muito sobre o trono de Deus. O nosso texto de referência está em Apocalipse 4. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Esse é o nosso texto de referência. Ele será estudado detalhes por detalhes, mostrando essa grandeza do trono de Deus. Então, em volta do trono, 24 anciãos, e vamos estudar daqui a pouco que 12 representam os salvos do Antigo Testamento, as tribos de Israel, e 12 representam os 12 apóstolos, os salvos do Novo Testamento. Introdução:
A palavra trono aparece 44 vezes no Apocalipse, deixando claro que este é o livro do trono. Apocalipse é o livro do trono. A revelação mostra a soberania e o poder de Deus em levar adiante o plano estabelecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus tinha e tem um plano. E qual é este plano? Congregar em Cristo todas as coisas. Vamos estudar sobre o trono, Jesus que está à direita do trono e o plano de Deus em congregar tudo na pessoa de Jesus Cristo. Então, os 24 anciãos do Apocalipse, eles estão em tronos, eles têm coroas, mas eles prostam, eles saem dos seus tronos e prostam diante do Deus Todo-Poderoso. Eles são os representantes dos salvos, da igreja do Senhor. Então, tópico 1, o trono. Até aqui João está na ilha de Patmos, mas com o fim da semana das mensagens às 7 igrejas da Ásia, João é arrebatado ao céu e lá continua a receber a revelação do Apocalipse. A primeira coisa que João vê é um trono. Apocalipse é o livro do trono. Apocalipse 4:2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Esta é a visão de João. A primeira coisa que ele vê é o trono de Deus. Então João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele orava na ilha de Patmos e de repente Deus o transporta para as regiões celestiais e mostra para ele coisas inefáveis e principalmente o trono. O trono fala de proteção. Olha o que diz em Apocalipse: aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Fala de proteção, cobrirá com a sua sombra. O trono fala de poder de julgar, que está nas mãos do Senhor. Apocalipse 24. E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então fala de trono, poder de julgamento. O trono também fala de autoridade. O nosso Deus tem toda a autoridade e todo o domínio. Olha Apocalipse 7:17. O cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas. Jesus tem toda a autoridade para nos dirigir, para nos proteger e para nos guiar. Ele tem toda a autoridade. Então os anciãos prostam diante do trono de Deus, representando a igreja. Nós que prostramos diante de Deus, pedindo a Ele toda a proteção e autoridade sobre as nossas vidas. 1.1. O trono alto e sublime, muito alto aos céus e sublime, ímpar, diferente. Diferente dos tronos humanos, que são transitórios, limitados e falíveis, o trono de Deus é perfeito e é elevado. A Bíblia mostra a grandeza de Deus em seu trono, afirmando que o trono de Deus está no céu, está elevado. Olha o que diz o Salmo 11. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Deus está no seu trono e contemplando tudo que passa com seus filhos aqui na terra. Olha como diz Isaías 66:1. Olha que versículo lindo. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, todo o céu é o trono de Deus, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Isaías está dizendo, o trono de Deus é tão grande que ocupa todo o céu, e a terra é o escabelo dos seus pés. Esse cabelo é como se fosse um banquinho para colocar os pés, para repousar os pés. Deus tem o céu como trono e a terra como escabelo dos seus pés. O trono de Deus é tão alto e elevado que todo o céu é o seu trono. Olha o que diz em Mateus:
Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Olha a grandeza do trono de Deus que João vê e procura descrever. E hoje estamos estudando da maneira que até onde a nossa compreensão pode ir e chegar até a conhecer mais sobre o trono de Deus. A Bíblia nos diz que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para nós. O trono de Deus é sublime, é alto, é elevado. O trono de Deus é santo e domina sobre todas as nações. Lembrar que trono traz a ideia de autoridade. Salmo 47, 8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Isaías teve uma visão do trono e os serafins clamavam: santo, santo, santo é o Senhor. O trono de Deus é um trono de santidade. O trono de Deus domina sobre tudo. Olha o que diz o Salmo 103. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ele domina sobre tudo. Então, o trono fala da grandeza de Deus, de um trono que ocupa o céu, um trono de uma dimensão assim muito mais além do nosso entendimento. Temos um vislumbre da sua grandeza na visão de Isaías. Olha o que Isaías viu. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A visão de Isaías é uma visão grandiosa, a ponto dele prostrar-se aos céus, ali diante daquela grandeza que ele estava vendo. Olha o que o autor nos diz. A visão do trono divino mostra que o cristão deve, mesmo em meio às crises, manter-se firme e confiante, pois está debaixo de um governo soberano, poderoso e eterno, o governo de Deus. Mesmo em meio à crise, vamos saber que estamos sendo regidos e protegidos por um Deus que está num grande trono. Então, Isaías teve uma visão do templo. Ele procura descrever para nós lá em Isaías 6:1 a visão da santidade, daquilo que ele via, a adoração diante do templo do Senhor. A palavra grega, tronos, é o lugar onde Cristo governará a terra. Então o Apocalipse não só fala do trono de Deus, mas fala também do trono de Cristo, que governará e que regerá toda a terra. Então a palavra trono ali para Deus, a palavra trono para Jesus, então ela é bem clara no livro de Apocalipse. Jesus assentará no trono, está no trono, já está no trono, porque ele reina eternamente. Olha o que está escrito em Mateus. E quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui Jesus está no trono, e ele diz que nós salvos também assentaremos em tronos para julgar juntamente com ele. Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O trono representa o último lugar pelo qual se garante uma promessa de juramento, ou seja, o lugar mais alto e mais sublime se falar sobre julgamento. E ele diz aqui em Mateus 23:22, e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Então ele fala, alertando sobre juramento. Se jurar pelo céu, está jurando pelo trono de Deus, a grande responsabilidade, porque o trono é a maior altura, a maior autoridade, onde está o nosso Deus Altíssimo. Então, quando se fala de trono do Deus Pai, não se pode fazer uma visão antropomórfica, uma visão humana. Mas quando fala do trono de Jesus Cristo, assim ele foi ressuscitado com um corpo glorioso, está à direita de Deus Todo-Poderoso e reina sobre a terra.
Cristo herda o trono de Davi. Quando Jesus nasceu aqui na terra, foi dito que ele ia herdar o trono de Davi, o rei que Deus escolheu para ser em Israel, tá? Lucas 1:32, quando Jesus nasceu: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus nasceu da descendência de Davi e assumiu um trono eterno. Atos 2:30, do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar-se sobre o trono. Ele está querendo dizer que Jesus ia ser descendente de Davi. Davi queria construir o templo para Deus, mas Deus disse: você não vai construir o templo, mas eu vou te dar uma bênção maior. O Salvador do mundo, o Cristo, será da sua descendência. E Davi se alegrou por isso, e nós conhecemos Jesus como filho de Davi, descendente de Davi. Estar sentado à mão direita do trono de Deus significa uma completa aprovação. Deus aprovou tudo o que Jesus fez e colocou à direita de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus: o que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Jesus está sentado à destra, à direita do trono da majestade, aprovado por Deus como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote, como nosso salvador e como nosso rei e como nosso juiz no final dos tempos. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, assentou-se à destra do trono de Deus. Ele é consumador da nossa fé, mas está à direita do trono de Deus. Então Hebreus 12:2 ainda diz para nós: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Quando Jesus sofria para nos salvar, ele tinha uma visão do trono. E a igreja também, passamos por tribulações, dificuldades, mas nós estamos olhando para o trono, para as regiões celestiais, para a vida eterna na presença do Senhor. O trono é símbolo do direito de Deus de julgar os homens e de reinar sobre o mundo. O trono fala do direito, da soberania de Deus de governar o mundo. Olha que está em Apocalipse 4. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono alguém, e Deus está assentado no trono. João não consegue descrever Deus, mas ele sabe que ele está no trono, o trono que simboliza autoridade. O trono é símbolo da futura autoridade dos discípulos de Cristo. Assim como Deus está no trono e tem toda a autoridade, Jesus está no trono à direita de Deus e tem toda a autoridade. E ele diz que nós, quando formos arrebatados com Cristo, também estaremos com ele neste ambiente de autoridade. Olha o que está em Mateus 19:28. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então ele diz que Deus está no trono, Jesus está no trono, e nós salvos assentaremos no trono, ajudar o Senhor a julgar no final dos tempos. Olha Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Que coisa maravilhosa, irmãos, saber que Jesus nos salva, nos tira deste mundo e depois nos dá uma glória dessa de ajudar a Ele participar do julgamento final. Então, uma visão bem rápida do trono. As pessoas procuram mostrar através de imagem como é o trono, mas é muito difícil de descrever. Mas há um trono onde todos vão se comparecer perante este trono. 1.2, o trono de justiça e de juízo. Esse trono de Deus é de justiça e de juízo.
A Bíblia, ao falar sobre o trono de Deus, nos revela que justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. Deus é justo, muito justo, perfeitamente justo, completamente justo. Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Interessante que ele fala de justiça e de juízo e ao mesmo tempo fala de misericórdia e verdade. Hoje nós estamos debaixo desta misericórdia, dessa verdade, para que na hora da justiça e do juízo já estamos lavados no sangue do Cordeiro, pronto para estar com ele nas bodas do Cordeiro. Enquanto na história da humanidade, ao longo do tempo, surgem governos marcados por corrupção, violência e totalitarismo, o trono de Cristo é um trono de justiça. Deus é justo. Nele o homem encontrará o real sentido da equidade, segurança e paz. Então, a justiça e o juízo de Deus são a base do seu trono. Deus é justo. Por ser santo, Deus só pode ser justo. Nele não há injustiça. Sua santidade é a causa da justiça. Então, o trono de Deus está muito acima da nossa dimensão terrestre. Ele está numa dimensão celestial, elevado e sublime trono. No Apocalipse, vemos que o tempo de Deus tratar com a humanidade se aproxima. Hoje Jesus tem estado como nosso advogado, nosso intercessor, está do nosso lado, mas naquele dia ele estará como juiz. Apocalipse 4:1. Sobe aqui, foi dito para João, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa hão de acontecer, falando de coisas futuras que vão acontecer. A grande tribulação é antecedida pela visão do trono, fazendo-nos entender que vem do alto, vem de Deus, o juízo que se aproxima. Estamos estudando em lições anteriores que vem um período de grande tribulação para a humanidade, mas a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e terminando a grande tribulação, Jesus virá em glória para julgar e para instaurar o milênio. Então ele estabelecerá o seu trono na terra. A justiça de Deus é ímpar, sem comparação. Os seus aspectos diferenciam de toda a justiça do ser humano. A justiça de Deus é diferente. A justiça é a perfeição da natureza de Deus. Deus é perfeito, Deus é justo. A glória de Cristo, o Senhor do reino. Ele é o Senhor do reino. Olha quantos versículos que nós temos aqui apresentando que Jesus é o Senhor do reino. Daniel 7,14. Foi-lhe dado domínio e reino e glória. Mateus 26,64. Sentado à destra do poder de Deus. Efésios 1:21. Acima de todo principado e potestade. 1 Timóteo, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Hebreus, sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Pedro, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e potestades. E por fim, Apocalipse 1:5, soberano, Rei dos reis da terra. Esses versículos, eles mostram a grandeza do reino, a autoridade de Jesus. Então, o senhorio de Cristo, ele tem a coroa do senhorio, do Rei dos reis. 1.3, trono de Davi. Lembrar que Jesus herdou o trono de Davi, humanamente falando, mas hoje ele tem o seu trono à direita do Pai Todo-Poderoso. Lembrando que todo o nosso trabalho é retirado das nossas revistas da Escola Dominical, porque por sinal muito boa, muito clara. O trono de Deus no céu nos faz lembrar que Cristo governará sobre este mundo, já que é dito a João. Então haverá um milênio e Cristo governará este mundo. Apocalipse 4:1. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Apocalipse falando de revelação, de coisas futuras, revelada a João. Quando Davi quis edificar uma casa a Deus, o Senhor não permitiu, mas lhe disse que o seu trono
através de um descendente, será firme para sempre. Será firme para sempre. Deus disse: Davi, você não vai construir o templo, mas o seu trono, do seu descendente, vai ter um que vai reinar para sempre, será firme para sempre. No caso, Jesus Cristo. Então, Jesus é descendente de Davi, pela parte de José. Quem lê o livro de Mateus, tem lá uma genealogia, passa por Salomão, passa por Jeconias, José e chega até Jesus. Quem lê a genealogia de Jesus no livro de Lucas, a genealogia passa por Natã, vem até Maria e chega até Jesus. Isto pelo Evangelho de Lucas. E nós podemos entender que tanto José como Maria, apesar de que o mundo já estava numa situação muito diferente, a opressão sobre Israel era muito grande, mas tanto José quanto Maria era da descendência de Davi. Olha o que diz em Romanos 1:3. Acerca do seu filho, que ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, biologicamente, Jesus nasceu de Maria, que também, mesmo naquela situação que estava ali em Nazaré, algum dia foi pertencente à descendência de Davi. Maria recebeu o anúncio de que seria a mãe do Messias, e que, olha em Lucas 1:32, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim. Seu trono é um trono de vitória. Seu trono é um trono de vitória. Por isso Deus está sempre nos garantindo vitória, porque o trono dele é um trono de vitória. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus venceu este mundo, venceu o pecado, venceu a morte e assentou-se ao trono ao lado do Pai. Ele diz: nós também vamos vencer e vamos sentar com ele no trono. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E me disse: me assentei com meu Pai no seu trono. Então, o trono, sentar no trono junto com Jesus, é para aquele que vence o pecado, que vence o mundo, que vence toda contradição e se aproxima mais de Deus. O trono é para aquele que vence em nome de Jesus. Cristo venceu o diabo, venceu a carne, o mundo e a morte. Por isso ele assentou-se ao trono. Hebreus 12:2. Suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono. Passou por tudo isso, mas assentou-se à destra do trono. Este trono mostra o juízo iminente e também será, como está escrito em Lucas, luz para iluminar as nações e para a glória do povo de Israel. Além de Jesus ser este rei todo glorioso, ele é também luz para iluminar as nações. Então, ele disse: eu sou a luz do mundo. O mundo espiritualmente precisa ser iluminado, e Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. A promessa de que Cristo governará todas as nações é-lhe feita através de Davi, de quem herdaria o trono. Então a promessa foi feita a Davi, um rei escolhido por Deus, de que ele teria um descendente que herdaria o seu trono para sempre. Salmo 2:8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Quem é que conseguiu ter as nações por herança? Jesus Cristo, que está sentado no trono, à direita do trono de Deus. Mais tarde a promessa lhe é referida por Isaías. Isaías também disse sobre Jesus como rei: porque um menino nos nasceu, sim, humanamente, um filho se nos deu, humanamente, o governo está sobre os seus ombros. Ele está dizendo: nasceu um menino, nasceu na estrebaria, foi criado em Nazaré, num lar muito humilde, mas o governo está sobre os ombros dele. Venceu a cruz, venceu o túmulo e está agora no trono, coroado de glória e de honra. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso,
Pai eterno, príncipe da paz. Esses são os títulos dados por Isaías, o profeta messiânico, a Jesus. Ele é todo glorioso e poderoso. Então, até o presente momento, nós estávamos estudando sobre o trono. E agora vamos estudar em volta do trono. Que coisa gloriosa e linda nós vamos agora ver, além do trono, o que está em volta do trono do Altíssimo. 2, em volta do trono. Quando foi arrebatado ao céu, João viu coisas inefáveis, que nunca tinha visto, inexplicáveis. Dentre elas, viu os personagens que aparecem em volta do trono e compõe o majestoso cenário que tinha visto inicialmente. Ele vê o trono, já fica maravilhado com o trono. Agora ele começa a ver em volta do trono. Vejamos quem são esses personagens e o significado desta visão, nesses slides que se seguem. Então, 2.1, os 24 anciãos, já falamos que representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Há intérprete que considera os 24 anciãos como sendo anjos. Contudo, é mais provável que simbolize todo o povo de Deus ao longo da história. Contudo, ao longo da história, o povo de Deus. Olha o que Apocalipse 4 nos revela. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Isso João viu em volta do trono. Quem são os 24 anciãos prostrados diante do trono? Quem são os 24 anciãos? É que estamos vendo neste tópico. Eles aparecem com coroas na cabeça, sentados em tronos que são promessa de Cristo aos salvos e não aos anjos. Eles têm coroa e isso difere dos anjos. Então esses anciãos representam a igreja, promessa feita a Jesus que nós receberíamos a nossa coroa. Então eles são representantes da igreja em toda a história. Em Mateus, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Foi Jesus que disse. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono é para vencedor. Então, como tem coroa, os 24 anciãos representam a igreja em toda a história. Olha o que Pedro escreveu. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A incorruptível coroa de glória. Por isso é para quem vencer. E nós temos vencido pelo poder do nome e do sangue do Cordeiro para herdar este grande lugar e receber a nossa coroa. Então, ele vê 24 anciãos em volta do trono. E eles têm coroa representando a igreja. O número 24 relacionado a eles sinaliza uma cifra completa, 12 mais 12, que pode estar apontando para os patriarcas das tribos de Israel, que são 12, e os 12 apóstolos, simbolizando assim os salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então tem várias referências que mostram que eles representam a igreja. 12 tribos de Israel, aqui então estão as 12 tribos de Israel, não vamos ler agora, e os 12 apóstolos, 24 anciãos, 12 representando o Antigo Testamento, os patriarcas, 12 representando o Novo Testamento, concluindo, representando a igreja, os salvos, os vencedores pelo sangue do Cordeiro, recebendo as suas coroas. Apocalipse 21. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Então o número 12 vem confirmar aqui que 12 anciãos representam os 12 patriarcas, a história de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas.
E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, mais uma vez o número 12, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então João é bem claro aqui em Apocalipse 21, na revelação que ele recebeu do Senhor sobre os os 24 anciãos, que 12 representam os salvos do Antigo Testamento e os outros 12 representam os salvos do Novo Testamento. Então, uma das portas é mostrado aqui, só para a gente ver um pouquinho da glória, é apenas uma imaginação do que nós entendemos que podemos encontrar na glória. Em nenhum lugar da Bíblia os anjos são chamados de anciãos. Anciãos representam a igreja. As coroas que os anciãos usam são de vitória. A palavra é usada para descrever também as coroas, preparada para os crentes e não para os anjos. Ao mesmo tempo, as coroas falam de realeza. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo, realeza. Então nós temos aqui um autor que dá para nós uma visão bem simplificada do que estamos estudando. Apocalipse 4, a visão do trono de Deus. O trono, 24 anciãos, é uma pequena visão, é uma demonstração para que a gente possa pelo menos começar a imaginar o que Deus tem para nós. Mas aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, é que Deus preparou. Temos muito mais da glória de Deus para conhecer quando lá estivermos. Em nosso texto Apocalipse 4:4, a palavra coroa é usada em conexão com os anciãos, assentados sobre o trono e que tem poder real. Se usa coroa, tem poder real. Olha Apocalipse 5:10. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Se receberemos coroas como Jesus, então vamos reinar como Jesus sobre a terra. As roupas brancas são também prometidas aos crentes vencedores, Olha o que diz em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3:4. Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, falando da pureza aqui neste sentido. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Se os 24 anciãos representam a igreja, os salvos, e eles se prostram diante de Deus, nós, a igreja, estaremos prostrados diante do Senhor. Mesmo que recebamos coroa, nós estaremos prostrados diante da coroa do Altíssimo. 2.2. Os 4 seres viventes. Além dele ver os 24 anciãos, ele vê 4 seres viventes. A descrição dos seres que João viu no meio do trono e ao redor do trono. É isso que vamos ler agora. Apocalipse 4:6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por dentro e por trás. Agora ele começa a falar de serafins, começa a falar de uma aproximação do trono. Estão envolvidos em adoração contínua. Isso foi a visão de Isaías. Santo, 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 santo. Eles estão em contínua adoração ao Senhor. Além dos 24 anciãos, esses 4 seres viventes adorando ao Senhor. Apocalipse 4 diz: e não descansa nem de dia e nem de noite, porque lá também não há noite, dizendo: santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Esses seres adorando ao Senhor diante do trono. Assim dá para ter uma visão, os 24 anciãos em volta do trono e os 4 seres viventes adorando o Todo-Poderoso no seu trono. Também estão atuantes em outros momentos revelados no Apocalipse. Esses seres viventes não é só para adoração. Apocalipse 6 diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Além deles adorar a Deus, eles têm uma mensagem: vem e vê. E um dia nós estaremos ali vendo esta glória maravilhosa.
Isso nos remete à visão de Ezequiel. Lembra que estudamos no Ezequiel? Que os identifica como querubins. Querubins adorando a Deus e também convidando para que outros venham ver esta glória. Olha que estava lá em Ezequiel e está ainda. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha uma semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Foi o mesmo que Isaías viu. Quando tinha as suas asas, voavam em reverência ao nosso Deus. Esses adoradores e também colaboradores, convidando, vem e vê. Então, mais ou menos assim, podemos ver o trono de Deus, 24 anciãos, 4 animais ou seres viventes, querubins, serafins, diante do trono do Senhor. Os querubins aparecem guardando a entrada do Éden após a queda do homem. Lembra disso? Quando houve o pecado, os querubins guardavam lá o jardim do Éden. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim e do Éden. Então, já a presença dos querubins já existindo lá antes da criação. E estão hoje diante do trono de Deus. E trabalhando também em favor do reino de Deus. Eles aparecem no tabernáculo, no templo. Lembra do tabernáculo lá no deserto? Êxodo 36, 35. Depois fez o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e de obra de esmeralda os fez, com querubins. Aquelas cortinas tinham desenho de querubins no tabernáculo, no lugar santo, no lugar santíssimo. Já tinha lá as figuras dos querubins, representando que eles estão lá vivos diante de Deus, adorando e servindo também. E 2 querubins de ouro foram colocados em cima do propiciatório. Lembra da arca? Os 2 querubins? A tampa de ouro da arca do concerto. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás. Nas 2 extremidades do propiciatório. Tinha querubins nos véus, nas cortinas, e tinha 2 querubins em cima da arca, representando que lá na glória existem os querubins, de fato, adorando e glorificando a Deus. Assim na arca, os 2 querubins, isso. E em sua glória, Deus é aquele que habita entre os querubins. Olha que interessante, ele habita entre os querubins. E trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Segundo Samuel também tem um esclarecimento para nós, sobre a qual se invoca o nome, com N maiúsculo, o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta entre os querubins. Aleluia. Isaías 37, 16. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins. Estudamos no tópico 1 sobre o trono. E João, vendo o trono, agora ele está estudando o que está em volta do trono. 24 anciões, querubins, e agora estamos vendo em volta do trono. É coisa maravilhosa, é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo de estudar sobre o trono de Deus e o que está em volta do trono. Então, querubins sempre adorando. Deus habita entre querubins. Stanley escreveu: apesar de adorarem a Deus continuamente, eles cumprem de igual modo a sua vontade, executam os seus julgamentos, portanto são seres reais, não simbólicos. Aqui no tabernáculo e no templo eles eram simbólicos, mas lá eles são reais. Deus habita entre os querubins. Olha o que diz em Apocalipse: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha o arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então está falando do cavaleiro de cavalo branco, está falando de Jesus, quando o querubim disse vem e vê, mostrando coisas futuras, celestes, poderosas, de Apocalipse. Então, o querubim, visto um pouquinho mais de perto, é mais ou menos o que se quer mostrar sobre o querubim, o que a Bíblia descreve. 2.3, as 7 lâmpadas de fogo. Então estamos estudando sobre volta do trono. Agora ele vai falar das 7 lâmpadas de fogo.
João vê 7 lâmpadas de fogo diante do trono e nos é dada, junto da visão, a sua identificação. As 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Já falamos diversas vezes aqui. E diante do trono hadiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Em aulas anteriores nós dissemos que os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo nas suas 7 manifestações, nas suas 7 maneiras de atuar. Então é o Espírito de Deus nas suas 7 manifestações. E Isaías explica isso para nós, que fala da múltipla e perfeita operação do Espírito Santo. 7 manifestações do Espírito Santo. Olha o que Isaías escreveu: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 manifestações do mesmo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, que já falamos, as 7 manifestações do Espírito de Deus. Estamos estudando em volta do trono. A visão do Espírito com 7 lâmpadas de fogo pode significar a sua capacidade de perscrutar, de penetrar, conhecer todas as coisas, expressando a sua onisciência e a sua onipresença. Então essas 7 lâmpadas mostram a capacidade do Espírito Santo de penetrar, de conhecer todas as coisas. Olha aqui em 1 João escrito, este conhecimento deve nos levar a uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus, tendo em vista que Deus abomina o pecado e o Espírito Santo contempla tudo. Olha João escrevendo: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conhece. Entendemos que o Espírito Santo é consolador, é amoroso, ele convence do pecado e do juízo. É importante viver em conformidade com a voz do Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Deus não la revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. As coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece tudo lá em cima e conhece tudo aqui na terra. O Espírito Santo estava e está presente no trono. Fala também do Espírito Santo como um fogo consumidor, cheio de indignação santa contra o pecado. O Espírito Santo não quer o pecado, e o trabalho dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em Isaías 4:4, o Espírito de Deus é chamado de Espírito de julgamento, Espírito de ardor. Além dele ser o grande Espírito Santo que nós estamos sempre querendo a presença dele, também ele mostra o que está de errado para se consertar e estar diante do Senhor. O Espírito Santo reprova os culpados e os chama para uma prestação de conta, nos convencendo a cada dia a buscar mais santidade. Olha o que João está escrito: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence a gente agora do pecado e nos mostra que haverá um juízo final. E não entristeçais o Espírito Santo. Bem lembrado, viu? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Fomos selados pelo Espírito Santo, não devemos entristecê-lo, porque haverá um dia que estaremos diante do trono do Senhor. Tá? 3, no trono. Agora vamos estudar no trono. Estudamos o trono, estudamos em volta do trono, agora vamos estudar no trono. O apóstolo João, ao ser arrebatado, chega a um lugar onde há um trono e um assentado sobre o trono. Ele chama de um assentado sobre o trono. Ele não consegue descrever Deus e não conseguiria mesmo. Apocalipse 4:2. E logo eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e assentado sobre o trono. Deus, o soberano Senhor, sobre todo o universo, é visto em seu esplendor, majestade e glória. Foi isso que João viu. Deus cheio de majestade e de glória. É assim, procurando mostrar Deus com toda a sua glória.
Esta visão de Deus em seu trono é um despertamento para que busquemos. Olha Colossenses escrevendo para nós, Paulo escrevendo aos Colossenses: as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele disse: busque as coisas que são de cima, porque lá estaremos eternamente na presença do Senhor. Devemos nos manter firmes na fé em Cristo, como filhos de Deus, porque naquele dia, como Ele é, nós o veremos. Vai ser glorioso aquele dia, tá? Por isso devemos estar firme na presença do Senhor. Olha 1 João: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós veremos o Senhor na sua glória, mantendo uma vida de santidade, fortalecidos pelo Espírito de santificação. Um dia estaremos na glória com o Senhor. Então, uma visão, uma outra demonstração também de como seria a glória e a gente diante do grande trono de Deus. E Deus rege o mundo pela sua palavra, pelas suas promessas. Por isso a escola bíblica dominical é importantíssimo, porque Deus rege o mundo pelas promessas, e as promessas estão na Bíblia. E a escola dominical estuda a Bíblia Sagrada, as promessas de Deus. 3.1 Como jaspe e sardônica. Agora ele vai falar de dois brilhantes metais, jaspe e sardônica, e eles têm um sentido de ser. Duas pedras aparecem para definir a aparência de Deus em seu trono. João não consegue descrever Deus, mas ele vê que tem jaspe e sardônica naquelas cores que ele vê. Olha Apocalipse 4:3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Ele não consegue ver Deus, identificar Deus, mas ele disse: tinha uma aparência da pedra de jaspe e de sardônica. Eram pedras preciosas, cristais, que poucos tinham, e Jesus é esta pedra que poucos têm. Então essa pedra preciosa que ele via no trono, ali onde na presença de Deus, pode simbolizar e simboliza Jesus, uma pedra preciosa que nós temos. Então a pedra de jaspe, avermelhada com meios coloridos, a pedra de sardônica, variedade de pedra parda ou vermelha, e a esmeralda, que ele vê um arco de esmeralda, daqui a pouquinho estaremos falando sobre ela, a pedra de cor verde, que forma um arco sobre o trono. Estas pedras falam do esplendor e beleza da presença de Deus, já que são utilizadas para mostrar a glória e o fulgor da Nova Jerusalém. Essas pedras preciosas estão mostrando a glória que é a Nova Jerusalém. Olha Apocalipse 21. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe e como cristal resplandecente. Ele vem dizer que essas pedras preciosas, que essas cores preciosas mostrava sobre o trono, mas não descreve Deus, mas vê essas cores maravilhosas. Então as pedras de esmeralda, que representa ali a tribo de Judá, e muito sobre as pedras preciosas lá no trono. Porém é interessante notar que no Antigo Testamento, jaspe e sardônica aparecem no peitoral de juízo usado pelo sumo sacerdote no ofício sacerdotal. Então essas pedras que aparecem no Apocalipse não é novidade nenhuma, porque lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, o sacerdote já usava no seu peito essas pedras representando as tribos de Israel. Olha o que está escrito em Êxodo: farás também o peitoral de juízo da obra de esmeralda. Então a obra de esmeralda também um peitoral, uma das pedras que estavam, das 12 pedras no peito do sacerdote. E o que indica que, além de majestoso e singular, este trono é também o trono de juízo. Então mostra que o sacerdote tinha que ir ali para pedir perdão para o povo, para receber a reconciliação com Deus, estar em comunhão com o Altíssimo. Então as vestes sacerdotais e a Nova Jerusalém, o sacerdote usava essas 12 pedras. Então no Apocalipse não é novidade, tá?
Evita rigorosamente os detalhes antropomórficos. Então, nós vemos aqui que o autor, o Barclay, quer dizer para nós o seguinte: não dar forma humana para Deus. Ele descreve tudo sobre Deus, a glória, as pedras preciosas, mas ele não descreve Deus de uma forma humana. Evita rigorosamente os detalhes antropomórficos. Descreve a Deus no brilho das cores, como de pedras preciosas, mas nunca menciona aparências ou formas exteriores. A Bíblia vê muitas vezes o Deus como luz. As epístolas pastorais dizem que Deus mora na luz inacessível. Então o Barclay, ele dá essa demonstração, esse resumo para nós, não falando da forma de Deus, querendo mostrar uma forma antropomórfica, uma forma humana, mas sim mostrando as cores, o brilho e a glória que tem no trono. Olha o que está escrito em Timóteo: aquele que tem, ele só a imortalidade e habita numa luz inacessível. Ele diz: a luz é tão brilhante que é inacessível. Então Deus habita na luz. 3.2, o arco celeste. Agora vamos falar do arco de esmeralda. O arco de Deus aparece pela primeira vez como sinal da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água. Lembra do dilúvio? Apareceu o arco-íris ali. Olha, está escrito em Gênesis: e eu convosco estabelecerei o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então era um arco que mostrava, era uma aliança de Deus com Noé, que ele não destruiria mais a terra daquela forma. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto, da aliança entre mim e a terra. Deus tem uma aliança conosco. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Assim como no dilúvio apareceu um arco dizendo que Deus tem uma aliança conosco, no Apocalipse aparece esse arco em cima do trono de Deus, numa cor esmeralda. Então, na época do dilúvio, o arco, todos nós conhecemos muito bem isso. Quando Noé e sua família saem da arca, Deus estabelece o seu arco no céu como sinal permanente da sua promessa. É um sinal permanente. Assim como o arco celeste se estabeleceu como símbolo de esperança e restauração depois da destruição do dilúvio, o arco celeste aparece aqui no Apocalipse novamente, indicando que, mesmo com toda a destruição que está prestes a vir, haverá uma restauração da vida. Assim como depois do dilúvio apareceu o arco, depois da grande tribulação, no final, Deus vai demonstrar que o seu trono e a sua aliança continua feita com o ser humano. Então, isso na época de Noé. Recordemos que, olha o que está escrito em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Trono de juízo, trono de glória, trono de misericórdia para conosco. Nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós. É possível, junto ao trono, alcançar misericórdia e achar graça. O arco ao redor do trono nos remete também olha o que está escrito em Hebreus: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. A Bíblia diz que Jesus penetrou nos céus, está sentado à direita de Deus, e Ele hoje é o nosso sumo sacerdote. Hoje Ele é o nosso sumo sacerdote. Como igreja estamos aqui servindo ao Senhor. Na glória Ele está à direita de Deus. O sacerdote ia até a arca para interceder. Jesus intercede por nós hoje, lá na glória à direita de Deus. Champlin escreveu: o arco-íris foi originalmente o sinal de um pacto, isto é, uma promessa de Deus ao homem, de que a terra não seria novamente destruída pela água, isso no dilúvio. Assim sendo, o arco-íris do Apocalipse capítulo 4 poderia ser um sinal do novo pacto de Deus com o ser humano, por meio de Cristo, que a sua parousia, a sua vinda, a sua parousia no grego, dará maior cumprimento.
O temporal da tribulação terá de anteceder esse acontecimento, pois o arco-íris veio após a grande tempestade do dilúvio. Então, assim como passou a tempestade do dilúvio e o arco de Deus apareceu, passando a grande tribulação que haverá na terra, Jesus voltará, cumprindo a aliança do arco de Deus que ele tem na cor esmeralda sobre o seu trono. Então, assim dá para ver o arco em volta do trono, é isso que está descrito no livro de Apocalipse, símbolo da aliança de Deus conosco. 3.3, semelhante à esmeralda. Então, vamos ver agora sobre a cor esmeralda. O arco celeste tem 7 cores, o arco-íris, mas o que João vê em volta do trono é totalmente diferente. É totalmente diferente de qualquer arco-íris visto aqui na terra. Então, o arco que João vê não tem essas 7 cores, ele é na cor esmeralda. Olha o que ele diz lá em Apocalipse. E o arco celeste estava em redor do trono, e era semelhante esmeralda. Ele usa muito essa palavra, semelhante, porque é difícil de descrever a glória de Deus. Ele não consegue descrever Deus, e também o trono em volta do trono também é difícil de descrever. Então ele diz, é semelhante, é semelhante. A esmeralda, assim como as outras pedras citadas, também aparece no peitoral do sumo sacerdote. Lembra que o sacerdote tinha 12 pedras? Uma delas era na cor esmeralda. Farás também o peitoral do juízo da obra de esmeralda. Então a esmeralda estava também no peitoral do sacerdote. E hoje na cor esmeralda, semelhante à esmeralda, existe um arco sobre o trono de Deus. Assim, um arco sobre o trono de Deus de esmeralda. É a pedra que representa a tribo de Judá, a tribo real, da tribo de onde Jesus nasceu, da tribo de reis. Jesus foi chamado filho de Davi porque nasceu da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então, a cor esmeralda que representava a tribo de Judá, de onde nasceu Jesus. O pacto de Deus, a aliança de Deus continua de pé com o ser humano, mostrando a soberania e o poder deste trono. Que visão gloriosa foi esta vista por João e revelada a nós? Não é tão bonito? Eu creio que uma das lindas escolas bíblicas dominicais que estamos estudando sobre o trono de Deus, revelando a glória de Deus. Assim, ele quer, dizendo que é semelhante à esmeralda, os querubins em volta adorando ao Senhor, multidões adorando ao Senhor, mas o que ele quer mostrar aqui nessa figura é o arco na cor esmeralda, que representa a tribo de Judá, de onde nasceu Jesus, demonstrando que Deus continua com aliança com seu povo. No peitoral do sumo sacerdote, a esmeralda era a pedra de Judá, a tribo de onde viria o rei, e veio realmente. Esse nome significa louvor. Portanto, na vinda do rei, o cumpridor da promessa, teremos razão para louvar ao Senhor. Essa é a bendita esperança. Sua cor verde fala de vida. No contexto da promessa, isso aponta para a vida eterna. Então, o esmeralda fala de vida, vida eterna, louvor, adoração ao Senhor. Sim, voltando a lembrar sobre as 2 cores, a esmeralda, que representa a tribo de Judá, de onde Jesus veio, que forma o arco que está no trono de Deus. Então, encerrando a nossa querida Escola Bíblica Dominical, nós estudamos no tópico 1, o trono de Deus, uma das mais ricas escolas bíblicas dominical, nos mostrando sobre o trono de Deus, no tópico 1. E o que aprendemos? A visão do trono divino mostra que o cristão deve, mesmo em meio às crises, manter-se firme e confiante, pois está debaixo do governo soberano, poderoso e eterno de Deus. Estudando sobre o trono, vemos como Deus é poderoso, como Deus é glorioso. No tópico 2 nós estudamos agora em volta do trono, e está sendo muito esclarecedor. Estamos vendo coisas maravilhosas que nós imaginamos e cremos na glória celeste, num mundo real espiritual. Então no tópico 2 estudamos em volta do trono.
Que aprendemos? Quando foi arrebatado ao céu, João viu coisas inefáveis que nunca tinha visto. Ele viu os 24 anciãos, ele viu os 4 seres viventes, ele viu as 7 lâmpadas de fogo, ele viu o arco de esmeralda e ele viu tanta coisa gloriosa em volta do trono. Ele viu que Deus habita no meio dos querubins, cumprindo assim a sua palavra. No tópico 3 nós estudamos, tudo baseado na nossa revista da escola dominical. No tópico 3 nós estudamos no trono, nós estudamos sobre no trono. O que aprendemos? A visão de Deus em seu trono é um despertamento para que permanecemos firmes na fé em Cristo, como filhos de Deus, porque naquele dia, como Ele é, nós também o veremos. Esta é a nossa esperança que nós aprendemos então no tópico 3. Conclusão: vimos que, sendo o Apocalipse o livro do trono, lembra que falamos isso no início da escola? Sendo o Apocalipse o livro do trono, devemos confiar em Deus, que cumprirá as suas promessas. Ele não consegue descrever Deus no trono, mas ele descreve o trono e nós devemos confiar nas suas promessas. Assim, a Igreja de Cristo vivenciará tudo o que Deus tem planejado para ela, pois Jesus Cristo voltará e arrebatará a sua igreja. Permanecemos firmes, mantendo os nossos olhos em Cristo. Permanecemos firmes, mantendo nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, uma visão mais uma vez do trono, 24 anciões, os querubins, a adoração, o arco verde, o trono em volta do trono, as 7 lâmpadas representando as 7 manifestações do Espírito Santo, e sempre lembrando que Deus habita entre os querubins que estão dia e noite adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas esse trono, é bom lembrar que ele é o trono da graça. Ele é o trono da graça. Ele é o nosso refúgio. Esse trono, saber que Deus está nesse trono, é o trono da graça. Graça é favor imerecível. Então, um favor imerecido é o trono da graça de Deus. Quando estudamos sobre o trono, é para nos alegrar e saber que ele é o trono da graça. Olha o que diz: coloque a sua vida nas mãos do Senhor e confie nele de todo o coração. Olha o que está escrito em Hebreus 4:16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Acho que vale repetir: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. É o trono da graça. Então, cheguemos ao trono da graça com confiança. Cheguemos ao trono da graça com confiança. Agradecemos a Deus por esta rica oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Moisés, e também parabenizamos pelo seu aniversário que está sendo comemorado nesta semana, e também pedimos a Deus que abençoe a todos os ouvintes e a nossa escola bíblica dominical, que tem sido uma grande bênção para todas as pessoas. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.